puderem agora, vamos nos ajoelhar para conversarmos com o nosso Salvador. Estamos aqui, querido Deus, querido Pai, perante Ti, para Te adorar e para Te louvar, para Te agradecer também tudo o que Tu tens feito nas nossas vidas, pelas imensas bênçãos que Tu tens derramado sobre o Teu povo, sobre cada um de nós Te agradecemos. Ó querido Pai, que Tu possas estar connosco esta manhã, que nós possamos sentir-Te bem juntinho a nós, Senhor, e que a mensagem que Tu tens preparado para cada um de nós possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais. Vem, Senhor, abençoar e derramar o Teu Santo Espírito sobre aquele a quem Tu preparaste para transmitir e que nós possamos estar receptivos à mesma. Abençoa, Senhor, o Teu povo aqui presente e aquele que está espalhado por todo este mundo, Senhor, que eles também possam receber as Tuas bênçãos esta manhã. Vem, Senhor, nos ajudar e dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar a louvar o nome do nosso Senhor, nosso Salvador, e este é o momento em que o vamos adorar e louvar através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. E para tal vamos pedir aos nossos irmãos diáconos para o fazerem a recolha, mas antes disso vamos dar lugar às criancinhas também para fazerem a sua oferta esta manhã. Mais uma vez perante Ti, Senhor, nós Te agradecemos tudo. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos dás a oportunidade de devolvermos, Senhor, aquilo que não nos pertence
e te ofertarmos, Senhor, com as nossas ofertas. Queremos te pedir, Senhor, que tu abençoes todo o teu povo aqui esta manhã. Todos aqueles que com alegria ofertaram e com alegria, Senhor, devolverão aquilo que te pertence. E queremos também te pedir, Senhor, que tu possas abençoar aquelas pessoas que tu já designaste para dirigir, Senhor, todos estes recursos. Que todas elas possam receber a tua bênção, o teu amor, a tua orientação, a tua sabedoria, Senhor, para que essa distribuição possa ser feita como tu desejas. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos a tua paz. Mais uma vez te peço, em nome de Jesus. Amém. A história de um senhor chamado José Bates. Já ouviram falar deste homem? Não? Ele, um dia, vendeu tudo aquilo que tinha para poder espalhar a mensagem de Deus. Então vamos ouvir como é que tudo aconteceu. O José Bates passava muito tempo a olhar pela janela do seu quarto. Sabem para o quê? Para o mar. Quem é que gosta de olhar para o mar? Aqui na Madeira todos temos a oportunidade, todos os dias, olharmos para o lindo mar azul. Mas ele não, o que ele achava mais interessante no mar não era propriamente o mar. Era o quê? Os barcos que ele via lá a navegarem. E ele tinha um sonho. Sabendo que ele gostava de mar e de barcos, qual é que vocês acham que era o seu sonho? Diz, Rodrigo. Exatamente. Ser capitão de um navio. Os pais não acharam muito interessante esta decisão do José Bates. Então, quando ele tinha 15 anos, eles decidiram que iam deixá-lo fazer uma viagem de navio, pensando que ele ia desistir da ideia de ser capitão de um navio. Pensando que ele ia sentir-se muito mal disposto. Quem é que já se sentiu mal disposto a andar de barco? Alguns. Pensando que ele ia deixar de ter aquela ideia de ser o capitão. Mas aconteceu precisamente o contrário. Depois daquela viagem que ele fez de navio, ele ainda ficou com mais vontade de um dia ser capitão de um navio. E foi isso que aconteceu. Mais tarde, o José Bates pôs o seu chapéu de capitão de navio e era o comandante de um navio. Ele fez muitas viagens. E ficou muito rico, mas mesmo muito rico. Ele tinha imenso dinheiro. Mais tarde ele casou-se com uma senhora que se chamava Providence. E então, a sua esposa todos os dias preparava a sua mala para ele ir fazer as suas viagens de navio. E na mala ela punha sempre a Bíblia. E tantas vezes que ela pôs a Bíblia na sua mala, que o José começou a interessar-se por aquilo que lá estava escrito e começou a ler a Bíblia.
E então ele decidiu um dia batizar-se. E havia uma mensagem que ele considerava muito, muito importante na Bíblia. Era a mensagem sobre o sábado. E então ele decidiu que ia aposentar-se. Vocês sabem o que é aposentar-se? Ou reformar-se? Não? Ele decidiu que ia deixar de exercer a sua profissão porque era muito urgente ele transmitir a mensagem sobre o sábado às pessoas. Então, sabem o que é que ele fez? O que é que eu disse no início? Que ele vendeu? Ele vendeu tudo aquilo que tinha, pegou no dinheiro todo que tinha e começou a escrever livros sobre o sábado. Começou a escrever livros dizendo que o sábado era o dia sagrado, o dia que Jesus tinha separado para nós guardarmos. E ele ia de cidade em cidade levando os seus livros para espalhar esta mensagem que ele achava tão importante. E havia alturas em que ele não tinha mesmo dinheiro para mais nada. Todo o dinheiro que ele conseguia era para escrever livros e para as suas viagens para espalhar esta mensagem. Mas Deus nunca deixou que faltasse nada, nunca deixou que faltasse a comida a ele e à sua família. Deus usou pessoas como ele, como José Bates, para guardar e falar aos outros sobre a verdade do sábado. Sabem quem é que conheceu a mensagem adventista e do sábado através do José Bates? A Ellen White e o Tiago White. Através do José, eles conheceram a verdade da Bíblia. Ele esteve disposto a dar tudo aquilo que possuía, até o fim da sua vida. Ele foi um dos fundadores da nossa igreja e um dia no céu ele vai ver como foi importante o seu trabalho e aquilo que ele fez aqui, enquanto esteve aqui na Terra. Agora, vocês, enquanto vão para o lugar, podem levar um barquinho para se lembrarem da história de quem? De José Bates, que foi um capitão do navio. Está bem? Um bom sábado para vocês.
Sinto particularmente o privilégio de poder dirigir a minha igreja, a Igreja do Funchal, a palavra do Senhor nesta manhã e, acima de tudo, desejo-vos cumprimentar, desejando a todos um bom sábado, um sábado feliz na companhia do Senhor. Mas, antes de passarmos à meditação desta manhã, eu gostaria de vos interpelar com uma pergunta. Eu gostaria de perguntar ali à irmã Solange. Irmã Solange, conhece as pessoas que estão ao seu lado? A irmã América, sabe quem são as pessoas que estão do seu lado? Olhe para o lado, sabe quem são? Nilza, sabes quem são as pessoas? Dília, sabes quem são as pessoas que estão ao teu lado? Eu vou-vos dizer uma coisa, vocês não sabem. Essas pessoas que estão ao vosso lado são pessoas que têm uma identidade secreta. Elas são príncipes e princesas do reino de Deus. Por isso eu gostaria de convidar agora todas as pessoas que estão ao lado de um príncipe, de uma princesa do reino de Deus, que lhe possam cumprimentar desejando um bom sábado. Vamos desejar um bom sábado e, acima de tudo, lembrar o seguinte, que cada um de nós está a preparar-se para viver a eternidade uns com os outros. Temos entre nós também alguns amigos, alguns visitantes que acompanham. Por isso, a eles também um bom sábado, um sábado feliz. Meus queridos, nós estamos a preparar-nos para viver para sempre e todos aqueles que aqui estão pretendem viver eternamente. Por isso, isto quer dizer que nós vamos viver uns com os outros. Aqueles que estão conosco esta primeira vez, que estão conosco pelas primeiras vezes, sejam todos muito bem-vindos. Aos nossos amigos, aqueles que nos assistem pela internet, por algum motivo não podem neste momento estar na casa de Deus, mas o Senhor está aí convosco também. Se você está doente, se você está com algum problema, meu querido amigo, acredite, Deus tem para si um plano muito especial. E acima de tudo, nesta manhã, Deus tem uma mensagem especial para si. Eu gostaria de convidar a todos os irmãos a abrirmos a nossa Bíblia, abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, e nós vamos ler particularmente o verso 41. Este não é propriamente o texto, tema da meditação de hoje, mas gostaria de introduzir esta reflexão do Senhor com a leitura deste texto, que também foi alvo do nosso estudo ao longo da semana, do estudo da Escola Sabatina. Verso 41 diz assim: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu te tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Leio este texto com os irmãos para vos dizer principalmente o seguinte: aquela mensagem que vos trago hoje da parte do Senhor não é um puxão de orelhas a ninguém. É, acima de tudo, e quero vos dizer com toda a honestidade, uma reflexão que Deus, ao longo de vários dias, particularmente na última semana, me tem permitido fazer. E o que hoje vos trago não é uma repreensão, não é uma censura da parte de Deus, mas é, acima de tudo, o meu testemunho pessoal do que Deus tem feito na minha vida, do que Deus está a fazer na minha vida e do que Deus vai fazer na vossa vida, na vida de cada um dos irmãos, se estiverem disponíveis para ouvir a sua palavra. Amém por isso? Amém. Nesta manhã eu gostaria de estudar com os irmãos algo que nós poderíamos chamar, uma meditação que poderíamos chamar genericamente de fé ativa e fé passiva. A natureza da fé é talvez aquilo que mais frequentemente para os cristãos se apresenta como um enigma obscuro. Portanto, parece estranho que os cristãos sejam aqueles que mais dificuldade têm em explicar a própria fé. Na realidade, os cristãos, ou os religiosos, ou os crentes, na verdade acabam eles mesmos por tornar o conceito da fé algo complexo. Na tentativa de o explicar, complicam-no. Na verdade, os cristãos também muitas vezes fazem pela tentativa de entender a fé como se fosse alguma coisa que é demonstrável como distante e inalcançável.
Muitas vezes, como cristãos, falamos da fé como se fosse algo que é apenas um privilégio de alguns poucos e que algumas poucas pessoas conseguem finalmente, depois de muito esforço, depois de uma descoberta especial, conseguem lá chegar. Os cristãos, por vezes, também demonstram que a fé para eles é, sobretudo, um conceito que eles mesmos não entendem. Só que, sabem, isto torna-se um fato bizarro quando nós compreendemos que a fé é especialmente algo que Deus considera como essencial. E eu gostaria de convidá-los a abrirmos a nossa Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 17. A Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 17, apresenta-nos a fé como alguma coisa tão essencial, tão fundamental à existência cristã, que o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pelo quê? Pela fé. Ou seja, o apóstolo Paulo diz-nos que a existência cristã só faz sentido se ela for fundamentada na fé. Ele chega inclusive a dizer que a existência cristã só faz sentido se ela for justamente por este meio, a fé. Mas mais estranho ainda e mais bizarro isto se torna quando, por exemplo, vamos a Hebreus capítulo 11, o verso 6. Vamos à epístola do apóstolo São Paulo, capítulo 11 de Hebreus, e o verso 6. Hoje vamos aquecer as nossas Bíblias porque elas vão circular bastante de um lado para o outro. Hebreus capítulo 11, verso 6. Meu querido irmão, se perto de si está alguém que talvez não tenha muita facilidade em encontrar os textos bíblicos, por favor, seja gentil e ajude-o a encontrar os textos bíblicos ou entregue-lhe a Bíblia para que ele possa acompanhar. É fundamental. Hoje é extremamente importante que todos nós possamos ler cada um dos textos bíblicos que vamos ter a oportunidade de refletir, porque eles vão nos ajudar a entender, vão nos ajudar a crescer espiritualmente neste assunto que é tão fundamental para a nossa vida cristã, que é a fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz o apóstolo Paulo, de fato, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E então agora, meus irmãos, vejam a situação verdadeiramente assustadora em que nós nos encontramos quando, como cristãos, que a fé é extremamente importante. Na realidade, a salvação, inclusive, depende da própria fé. Nós, por vezes, não entendemos o que é fé. Sabem? Isto é tão patético como, por exemplo, a situação de um mecânico que não sabe para que serve uma chave de boca. Ou, por exemplo, um médico que ignora a utilidade de um estetoscópio. Ou, por exemplo, um marceneiro que não sabe sequer da existência de ferramentas como o martelo e como o serrote. Patético em tudo isto é que o fracasso de muitos cristãos está diretamente relacionado com a incapacidade que por vezes nós temos de compreender qual é o valor e a importância da fé. Não sabemos, por vezes, o que é a fé, embora falemos sobre ela. Não sabemos qual é a origem da fé, embora falemos com frequência com o autor da fé. Muitas vezes não sabemos o que esperar espiritualmente da fé, embora estejamos em busca de algo. E muitas vezes, mais difícil de tudo, é que não sabemos que a fé efetivamente pode se desenvolver, pode crescer. Meus queridos irmãos, já entendemos que a fé está diretamente relacionada com a salvação. E um texto onde isto claramente nos é dito é Efésios capítulo 2, verso 8. Uma outra epístola do apóstolo São Paulo, desta vez aos crentes da cidade de Éfeso. Efésios capítulo
2, o verso 8. E reparem naquilo que o apóstolo dos gentios diz aqui neste texto. Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo São Paulo diz aqui o seguinte, olhem que interessante. Estas não são palavras minhas, são palavras, sobretudo, do apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. E depois ele continua dizendo, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Interessante. O que é um dom de Deus? O dom de Deus, Marco. Irmã Fernanda, o que é um dom de Deus? De acordo com o que o apóstolo Paulo diz. Vamos pensar. O que é um dom de Deus? Mas de acordo com este texto, pela graça sois salvos e isto não vem de vós, por meio da fé. Que é o quê? Que é um dom de Deus. O que é o dom de Deus? É a graça ou é a fé? Ou são ambos? São ambos. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? Vamos fazer aqui um pequeno exercício, como se fosse uma grande classe bíblica, como se todos nós estivéssemos novamente a nos preparar para o batismo. O que é a graça? A graça é o desejo de quem? De Deus de nos salvar. A graça é a iniciativa que Deus toma vindo ao encontro da humanidade para a salvar. E de que forma é que a graça de Deus se materializou? Não estou a ouvir. Na vinda de Jesus Cristo a esta terra para morrer por nós. Na cruz do Calvário, particularmente, se dramatizou de forma muito clara a extensão do amor de Deus a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós. A graça de Deus vem ao nosso encontro. É por isso que a Bíblia diz que a graça é um dom. Mas a Bíblia, de acordo com Efésios capítulo 2, verso 8, diz-nos que a fé também é um dom. E todos os dons verdadeiros vêm de quem? Vêm de Deus. Ora, se a fé vem de Deus, isto quer dizer que é Deus, e desculpem a simplicidade deste arrazoado, mas quer dizer que Deus é o autor da fé. Ok? Entendemos isto? Portanto, a fé é indispensável para o efeito da salvação. Ninguém se poderá salvar, e nós vamos ver ao longo desta meditação, hoje de uma forma muito breve, dentro de instantes vamos ver que há claramente uma relação muito direta entre fé e salvação. Vamos avançar um pouquinho mais e vamos ver agora um outro texto, Mateus capítulo 17, o verso 20. Vamos ao Evangelho de São Mateus. Agora este texto não é de autoria do apóstolo Paulo. Até agora praticamente todos os textos que vimos foram do apóstolo Paulo, mas 17, Evangelho de São Mateus capítulo 17, verso 20. E agora encontramos Jesus dirigindo-se aos seus discípulos. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, verso 20. Todos estão a acompanhar? Todos têm o texto aberto já? Você que está aí na internet, onde é que está a câmara que está? Ok, você que nos está a assistir, por favor, tenha o texto bíblico à sua frente e acompanhe, por favor, este texto, esta afirmação que Jesus faz. Mateus, capítulo 17, verso 20. E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus compara aqui a fé a um grão de mostarda. Ele diz, inclusive, que ao mostrar que a fé é como um grão de mostarda, ele demonstra por isso que a fé é passível de desenvolvimento. Uma semente tem em si mesma as características potenciais para germinar e dar à existência, ou trazer à existência, uma planta adulta, madura, grande. A mostarda é justamente um bom exemplo de como a fé pode crescer. Embora a semente seja quase invisível, facilmente uma semente de mostarda pode ser confundida com um grão de poeira. Mas esta semente, quando nas devidas condições, na terra, com umidade, com nutrientes do solo, pode crescer e pode se transformar num arbusto bastante grande, bastante frondoso, quando, como Jesus disse, à sombra do qual, inclusive, se podem proteger as aves do céu. Isto para mostrar que
a fé, embora possa aparentemente ser algo pequeno, algo invisível, mas ela pode crescer, pode se desenvolver e adquirir grande dimensão e grande projeção na nossa vida espiritual. Portanto, então, vamos fazer aqui um pequeno preâmbulo do que já vimos até agora. Primeiro, a fé é indispensável à nossa salvação. Se não tivermos fé, não podemos imaginar que vamos viver eternamente com Jesus. Certo ou errado? Certo? Se você, meu querido irmão e amigo, não tiver fé, a sua vida eterna está comprometida. Segunda ideia muito importante, a salvação, ou melhor, a fé é alguma coisa que tem um potencial de crescimento. Embora seja dada por Deus, mas ela tem um potencial de crescimento. Assim como uma semente pode dar origem, sendo pequena, origem a uma planta grande, adulta, madura. Agora, há uma pergunta importante, e nós, de alguma forma, já tivemos a oportunidade de encontrar parte da resposta. A Bíblia diz-nos que a fé vem de Deus. Como é que a fé vem de Deus? De que maneira é que a fé é um dom de Deus? Se temos que ser nós a desenvolvê-la. Bem, vamos dar uma olhada num texto, também no Evangelho, mas agora no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, no verso 40. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, verso 40. A Bíblia diz-nos então que Deus nos dá a fé. Ora, se a fé é um dom seu, é responsabilidade nossa desenvolvê-la. Como é que isto funciona? Vamos então ver o que é que a Bíblia tem a dizer-nos sobre isto. O episódio que vamos, ou aliás, as palavras que vamos ler é uma afirmação feita por Jesus e isto está no contexto de um milagre que tinha acontecido com Jesus na travessia, numa das muitas travessias que Jesus fez do Mar da Galileia. A certa altura, no meio da travessia, Jesus dentro do barco com os seus discípulos, outros barquinhos que acompanhavam Jesus nesta travessia, Jesus adormece, mas enquanto Jesus dormia, uma tempestade se levanta. Os discípulos estavam com medo de que afundassem. E imaginem que aquela tempestade de fato não era nada fácil. Porquê? Porque aqueles homens, boa parte deles que estavam dentro do barco eram homens experientes, principalmente porque conheciam bem o Mar da Galileia e também porque eram pessoas que estavam familiarizadas com o trabalho naquele lugar. Agora então, a Bíblia diz-nos que Jesus acorda e pronuncia palavras que acalmam os elementos da natureza. O verso 40 diz, então, depois Jesus vira-se para os discípulos e de alguma forma os censura, dizendo: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E é nesta pergunta de Jesus estava implícita uma questão muito simples. Jesus estava-lhes a perguntar, por que vocês não têm fé se vocês já receberam montes de evidências de que Deus vos ama, de que Deus cuida de vocês, de que Deus está no meio de vocês? Vocês têm visto os milagres. E Jesus dizia, era como se Jesus estivesse a dizer, vocês têm visto os milagres que eu tenho feito pelo poder do Pai. Por que vocês não têm fé? Vocês têm ouvido as palavras do Evangelho. E por que vocês não têm fé? Vocês têm visto as pessoas serem curadas. Por que vocês não têm fé? Vocês têm estado comigo, diz Jesus. Por que vocês não têm fé? Meus queridos irmãos e amigos, é por esta razão que a fé é um dom de Deus. Porque Deus nos dá evidências de que Ele merece a nossa confiança. Deus, através do seu cuidado, através da sua providência, através dos atos de bondade e das bênçãos que Ele derrama sobre nós, diária e constantemente, Deus nos dá evidências de que Ele merece a nossa confiança. Por esta razão, irmã Fernanda e Marco, por esta razão, meus queridos irmãos, Deus nos dá a fé. Porque Ele mostra-se ser alguém que merece a nossa confiança. É por isso que a Bíblia, efetivamente, pode dizer que a fé é um dom de Deus. Agora, cabe a cada um de nós decidir se confiamos em Deus ou não. Esta é que é a grande questão. Cabe a cada um de nós semearmos a semente da fé e permitirmos que ela cresça, que ela germine, que ela se desenvolva. Bem, como é que se desenvolve então a fé?
Bom, poder-se-ia dizer, meus queridos irmãos, que a fé é como se fosse uma evolução, um upgrade, usando uma expressão um pouco mais modernosa. É como se a fé fosse o próximo passo da intelectualidade humana. Algumas pessoas acreditam que ter fé é abdicar da intelectualidade e da inteligência do homem. Algumas pessoas chegam a acreditar que quando um crente entra na igreja, ele deixa no bengaleiro desta igreja o seu estudo, o seu guarda-chuva e também o seu cérebro. Porque depois que ele entra na igreja, ele vai estar numa experiência de fé que é completamente irracional. E meus queridos irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Não existe nada mais contrário à palavra de Deus do que esta ideia. Na realidade, o autor deste conceito é o próprio Satanás. Porque Deus sabe muito bem que a fé, quando verdadeiramente exercida, vai fazer com que a pessoa possa efetivamente ter um desenvolvimento e uma evolução emocional, espiritual e intelectual muito para além do que humanamente nós conseguiríamos se não tivéssemos o nível extra de fé. Deixem-me só usar um pouquinho de razão, um pouquinho de lógica para nós percebermos isto. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 1. O que é que diz ali? Romanos capítulo 12, verso 1. O apóstolo Paulo diz, a certa altura, o seguinte. Romanos capítulo 12, o verso 1, fala-nos a respeito do tipo de relação que Deus quer ter conosco. E o apóstolo Paulo, de forma encarecida, apaixonada, ele diz aos seus leitores: rogo-vos, pois, irmãos, pela fé, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, quê? Vosso culto irracional? Não, é o vosso culto racional. É como se Deus nos estivesse a dizer: a melhor maneira de vocês se comunicarem comigo é através desse maravilhoso órgão que eu coloquei em cada um de vocês, que é esta coisa que está protegida dentro dessa caixa craniana com cerca de 150 mil milhões de neurônios, que são máquinas fabulosas de pensar e de processar informação. Será que Deus iria nos dar tanta inteligência a ponto de depois dizer o seguinte: meu querido, meu filho, quando tu quiseres te relacionar comigo, tu pegas no teu cérebro, pões ao lado e vem de mente vazia falar comigo, porque eu quero me relacionar contigo de uma forma mística, supersticiosa, irracional. Será que é isso que Deus está a dizer para nós? Abdica de toda a inteligência que eu te dei. É como se Deus dissesse assim: olha, eu vou te dar uma coisa, mas quando tu quiseres falar comigo, por favor, põe essa coisa de lado. Faz sentido? Não, não faz sentido. Deus é lógico, Deus é coerente. Então, se Deus efetivamente nos deu inteligência, é porque Ele quer que nós possamos efetivamente fazer, através da fé, este upgrade, esta evolução, este passo extra para o nosso relacionamento com Ele. É por isso, meus queridos irmãos e amigos, que a fé é tão importante para o nosso relacionamento com Ele. Muitas pessoas são levadas a pensar que a fé, na realidade, é alguma coisa que parece mais como se fosse uma caricatura. Há muitas pessoas que pensam que a fé é superstição. E ter fé é acreditar em qualquer coisa que pareça absolutamente irracional. Meus queridos irmãos e amigos, se é este o tipo de fé que lhe ensinaram, por favor, jogue-a no balde do lixo, porque não é isso que Deus quer de si. Se é este o tipo de fé com a qual você se sente confortável, por favor, mude rapidamente, porque a sua vida e a sua alma podem estar em perigo. Superstição não tem nada a ver com fé. Acreditar que os astros influenciam a nossa vida, ou que existem horóscopos que podem determinar a influência do nosso dia a dia. Acreditar que se eu passar debaixo de uma escada ou um espelho se partir à minha frente, que eu vou ter azar durante o dia. Ou que se alguma pessoa passar perto de mim vestida com uma cor X que não combina com o meu espectro cósmico. Meus queridos amigos, isto não tem nada de racionalidade. Deus não nos criou para vivermos escravizados por este tipo de ideias absurdas.
Deus fez-nos inteligentes, não para bestificar a inteligência que Ele nos deu. Eu também não estou a dizer que a verdadeira religiosidade é uma forma de intelectualidade. Também não é isso. Porque depois nós poderíamos dizer, bom, quem sabe só vai para o céu quem é intelectual, quem tem um canudo universitário ou quem tem um mestrado. Não é isso. A Bíblia mostra-nos de forma muito clara que o Evangelho é simples, é prático, mas é simples porque ele é inteligível, porque ele é lógico, porque ele é coerente. Porque Deus quer se relacionar de forma inteligente conosco. Agora, a grande questão que talvez os irmãos neste momento possam ter em mente é, efetivamente, em que consiste a fé. Nós já lemos um texto, Hebreus capítulo 11, verso 6, e eu gostaria que enquanto vamos procurar o próximo texto, São João capítulo 17, nós nos lembrássemos um pouquinho do que já lemos em Hebreus 11, 6. Vamos a São João capítulo 17, o verso 3, e vamos ler depois do verso 3 ao verso 7. Mas enquanto procuramos na Bíblia esse texto do Evangelho de São João, lembremos-nos o que é que diz Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. O que a Bíblia nos está a dizer é que a fé é algo que é de natureza relacionamental. Ou seja, eu confio em Deus porque eu me relaciono com Ele. Eu confio na minha esposa porque eu vivo com ela há muitos anos. Eu confio nos meus amigos porque tenho com eles um relacionamento. Eu confio nos meus pais, eu confio nos meus filhos, eu confio nos meus colegas, porque há uma base de relacionamento. Eu posso confiar no meu Deus porque Ele nunca me deu provas de não merecer a minha confiança. Amém por isso? Você pode dizer honestamente amém? Como é que você sabe isso? Porque tem fé. E porque a fé é um relacionamento. Vamos dar uma olhada então no texto de São João capítulo 17, verso 3. Diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas vamos continuar lendo. Jesus continuou dizendo nesta oração sacerdotal em favor dos seus discípulos: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo e com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, e manifestei o teu nome aos homens para que me deste no mundo. Eram teus e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. O que Jesus está a contar aqui aos seus discípulos através desta oração que Jesus apresenta ao Pai, o que ele está a dizer muito claramente é que Jesus e o Pai tinham um relacionamento. E este relacionamento era a base da profunda confiança que Jesus tinha no Pai, a certeza de que Deus o iria amparar, que o iria auxiliar, que o iria dirigir. Bem, agora vocês devem estar a pensar, pastor, ok, tudo isto é muito interessante, é uma boa base teórica, mas na prática, como é que nós temos fé? Como é que se desenvolve efetivamente a fé? Muito bem, há algumas coisas que, para que a experiência da fé dê resultados práticos na vida do crente, são precisas algumas coisas muito simples, boa parte das quais nós já estamos carecas de as saber. Por exemplo, tomar tempo para um relacionamento, e notem, relacionamento devocional com Deus. Não se tem um relacionamento com uma pessoa apenas de passar diariamente por ela na rua e dizer-lhe bom dia, boa tarde. Todas as manhãs, quando eu saio para correr, eu me encontro basicamente com as mesmas pessoas, no que às vezes a Bianca e eu fazemos. Nós já não conhecemos, mas eu não sei o nome dessas pessoas. Há um senhor muito interessante que passa por nós e que tem uma voz grave, que eu até já pensei, eu quero convidá-lo para fazer parte aqui de um coral na igreja. Porque o homem tem um baixo que é realmente impressionante. Ele diz-me um bom dia que até realmente impressiona. Não é? Tem um outro casal por quem eu passo todos os dias. Bom dia. Ao final, quando volto novamente na corrida, despeço-me deles até o dia seguinte, se Deus quiser. E eles respondem da mesma forma. Mas eu não posso dizer que tenho um relacionamento com essas pessoas. Porquê? Porque
rápidos segundos pelos quais eu passo por eles não me permitem dar-me a conhecer nem conhecer nada deles. É por isso que o meu relacionamento com Deus tem que ser mais do que uma oração, agradecendo a Deus pelos alimentos, ou agradecendo a Deus pela noite de repouso, ou pedindo ao Senhor que me dê uma boa noite de repouso sob a proteção dos seus anjos. Relacionamento com Deus é mais do que isso. É estudar a Bíblia, querendo ouvir Deus falar conosco. E não vos vou ensinar agora como é que se tem um relacionamento com Deus através do estudo da Bíblia. Mas, por exemplo, quando você abre a palavra de Deus, precisa, meu querido amigo e irmão, saber que Deus tem alguma coisa para dizer. Faça a Deus a pergunta, cada vez que lê a Bíblia, o que é que o Senhor quer me ensinar com este texto que eu acabei de ler? O que é que Deus quer que eu mude na minha vida com este texto que eu acabei de ler? A menos que você faça essa pergunta, a leitura da Bíblia será vazia, será sem importância espiritual. Quem sabe será uma leitura que o vai prejudicar espiritualmente. Porque quando você ler a Bíblia, você vai pensar nos pecados do seu irmão, nos pecados do seu vizinho, nos pecados do seu inimigo, e você vai fazer uma leitura da Bíblia para o seu irmão, para o seu vizinho, mas não vai estar preocupado com aquilo que Deus tem para lhe dizer a si mesmo. E digo-vos, o que eu vos estou a partilhar convosco é a minha própria experiência. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, perguntando o que é que Deus me queria ensinar, eu parei de me preocupar em pensar que este texto bíblico servia para o irmão fulano de tal. Olha, este texto tinha de ter sido lido pela minha esposa ontem à noite, quando ela me disse aquilo desagradável. Entendem? Deus não escreveu a Bíblia para que ela servisse de recado para os nossos inimigos e para os nossos desacatos. A Bíblia foi escrita para mim e é nela que eu devo ouvir Deus falar comigo. Deus não fala comigo para eu dar recados ao meu vizinho. Deus fala com o meu vizinho diretamente. Quando eu oro, meus queridos irmãos e amigos, eu tenho que efetivamente conversar com Deus. E não é uma oração superficial e a correr. Segundo segredo segunda prática que nos ajuda a podermos ter na fé uma experiência com efeitos e resultados práticos, é estar disponível a fazer a vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos que Deus faça a sua vontade na nossa vida, desde que ela coincida com o nosso próprio desejo, com os nossos próprios caprichos. Meus queridos irmãos, muitas pessoas não progridem na fé, porque também não estão dispostas a confessar os seus pecados e a arrependerem-se honestamente deles. Meus queridos, infelizmente as igrejas estão cheias de pessoas que estagnaram no seu crescimento espiritual, porque não são capazes de se arrepender. Meus queridos, enquanto há pecado não confessado entre mim e o meu Deus, Satanás ri-se de mim. E ele sabe que eu estou condenado a um raquitismo espiritual, porque não confesso os meus pecados, porque não peço que Deus me limpe e me purifique daquilo que me impede de crescer espiritualmente. Isaías disse, capítulo 59, verso 2, os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. E Satanás fica todo contente, o inimigo de Deus fica feliz quando vê que o povo de Deus não confessa os seus pecados, porque esta é a garantia de que estas pessoas não vão crescer espiritualmente. Além de confessar, é necessário que nós tenhamos também uma atitude de louvor, porque na medida em que somos reconhecidos a Deus pela sua intervenção na nossa existência, nós estamos mais predispostos a confiar nele. Meu querido irmão, enquanto no seu coração existirem atitudes negativistas, pensamentos pessimistas, nós vamos permanecer numa situação de fé estagnada. A fé não cresce. Por quê? A fé é o resultado de eu reconhecer que Deus é confiável. É o resultado de um relacionamento com Deus. E a menos que eu tenha efetivamente uma atitude de louvor ao Senhor, a minha experiência de fé não vai crescer. Muito bem. E agora vem então a questão. E a diferença? Qual é a diferença? Uma fé passiva ou uma fé ativa? Vamos abrir a nossa Bíblia ainda no livro de Salmos. Salmos, capítulo 46, o verso 10. O livro de Salmos está bem no meio da Bíblia, portanto é fácil de achar. Livro de Salmos, capítulo 46, o verso 10. Neste texto nós encontramos uma perspectiva da fé que é aquilo que nós poderíamos chamar de a fé passiva,
ou fé expectante. Deus diz ao seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou exaltado entre as nações, que eu sou exaltado sobre a terra. A fé, efetivamente, tem estas duas vertentes. A primeira delas é a vertente da passividade, da expectação, em que Deus me diz: Rui, espera, Rui, confia, Rui, acalma-te. Mas, por outro lado, Deus também me fala de uma fé que tem a ver, por exemplo, com o exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 12, em que Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E esta fé é uma fé exatamente da mesma natureza da fé de Salmo capítulo 46, verso 10, mas que é uma fé que leva à ação. Abraão não sabia para onde ia, Abraão não tinha um GPS, Abraão nem sequer tinha a carta topográfica de Canaã, mas Abraão foi e seguiu em direção a Canaã. Porquê? Porque ele confiava. E por que ele confiava? Porque sabia que Deus era de confiança. Por que ele sabia que Deus era de confiança? Porque ele orava, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Meus queridos irmãos e amigos, você neste momento precisa tomar uma decisão baseada na fé. O que é que você já fez em favor desta situação? Você já orou? Você já pediu a orientação de Deus? Você já fez tudo o que estava ao seu alcance para que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida? Então, meu querido irmão e amigo, este é o momento de esperar. Nós não vamos ler este texto porque o nosso tempo já vai avançado, mas vocês recordam-se muito bem de São João capítulo 11. O que é que nos conta em São João capítulo 11? No Evangelho de São João, no capítulo 11, Jesus foi se encontrar com duas irmãs que estavam muito tristes. A ressurreição de Lázaro. E a certa altura, lá por volta do verso 41, se não me engano, Jesus pede a alguns homens que estavam ali, ele pede que eles façam uma coisa, que tirem a pedra da frente da sepultura de Lázaro. A pergunta que eu vos faço é: será que Deus, irmão Rocha, não tinha poder, Jesus não tinha capacidade para, através do seu poder telecinético, fazer à distância um movimento que fizesse a pedra rolar da porta da sepultura de Lázaro? Tinha poder. O Deus que tem poder para trazer à vida os mortos, rodar aquela pedra era uma coisa simples, fácil. Mas por que que Jesus pede aos homens para tirarem a pedra da frente da sepultura? Porque isto era alguma coisa que aqueles homens podiam fazer. Jesus não fez um movimento telecinético para tirar a pedra da frente e depois chamou Maria e Marta dizendo: olha, agora vocês ressuscitem o vosso irmão. Não, ele não fez isso. Ele fez justamente o contrário. O que está ao alcance do ser humano, meus queridos irmãos, esta história está contada justamente para isso. O que está ao alcance do ser humano nós temos que fazer. O que está ao seu alcance, meu querido, você e eu temos que fazer. O que nós não podemos fazer, temos que deixar nas mãos de Deus. O que Deus diz muitas vezes é: Rui, deixa o teu conforto, sai da tua tranquilidade e vem para experimentares as bênçãos que eu tenho para te mostrar, para te dar. Assim como ele disse a Abraão um dia para que saísse da terra de Sinear. A mesma coisa que nos diz a nós hoje: tirem a pedra da frente do vosso coração, estejam disponíveis para fazer aquilo que é o vosso papel. O resto, ressuscitar Lázaro, trazer força e poder sobre coisas que vocês não conseguem vencer, com as quais já tentaram lidar. Isto é alguma coisa que eu posso fazer. E é por isso que Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E ele disse: Lázaro, sai para fora, porque se ele dissesse aquele morto que saísse para fora, todos os outros mortos se voltariam à vida, porque o poder da vida estava ali. Meu querido irmão e amigo, o que Deus hoje lhe pede é claramente isso, que você esteja disposto a fazer a sua parte. Muitas vezes o que nós queremos fazer é exatamente o contrário. Nós queremos
vencer os vícios, os pecados na nossa vida, quando na realidade já está provado que nós não conseguimos vencer isso na nossa própria existência. Mas nós podemos tomar decisões muito claras no sentido de deixar Deus ser Deus na nossa vida, vencendo aquilo que já está comprovado que nós não temos qualquer tipo de poder para vencer. O grande problema é que Satanás tem nos ajudado a confundir a mente para nós não entendermos o que é a responsabilidade de Deus e o que é a nossa responsabilidade. Um último exemplo que só quero citar para que nós possamos ter em conta isto, visto que conhecemos bem as histórias bíblicas. Lembram-se que o povo de Israel atravessou por 2 vezes as águas. Primeira vez, Êxodo capítulo 14, conta-nos a respeito da travessia do Mar Vermelho. O que é que Deus fez? O que é que Deus mandou o povo fazer para atravessar o Mar Vermelho? O que é que Deus mandou o povo fazer para atravessar o Mar Vermelho? Deus disse a Moisés, Moisés, diz ao povo que eles esperem. Tu pegas na vara e tocas nas águas, e as águas vão se abrir. E depois o povo atravessou o Mar Vermelho, e atravessaram a seco. Alguém se molhou? Não. A única coisa que se molhou foi a ponta da vara de Moisés. Na segunda travessia, Moisés já não estava com o povo. Sim, Josué. Deus disse ao povo de Israel, atravessem o Rio Jordão no momento em que o rio está mais caudaloso. E eles atravessaram de que forma? A seco também. Mas foi necessário que os sacerdotes tivessem molhado os pés. E o texto, em Josué capítulo 3, diz que eles inclusive molharam a orla dos seus vestidos. O que quer dizer que eles realmente precisaram entrar na água. Meus irmãos e amigos, o que Deus efetivamente faz na sua e na minha vida muitas vezes é isto. Deus precisa que nós façamos a nossa parte. Deus precisa que nós estejamos dispostos a alinhar a nossa vida à sua vontade. Deus não fará na sua vida, meu querido irmão e amigo, nenhum milagre, a menos que você esteja disposto, que eu esteja disposto a pôr a minha vida em sintonia com a sua vontade. E pôr a minha vida em sintonia com a vontade de Deus muitas vezes pode implicar em eu criar hábitos de relacionamento com Deus. Orar, ler a Bíblia com sentido, com qualidade, com tempo. Colocar a minha vida em sintonia com a vontade de Deus muitas vezes implica em eu estar disponível para fazer a sua vontade, aquilo que eu sei ser a vontade de Deus, em guardar o sábado, em ser obediente aos seus mandamentos, em seguir os preceitos que Ele tem para a minha vida e para a minha saúde. Pôr a minha vida em sintonia com a vontade de Deus muitas vezes pode implicar em eu confessar com honestidade os meus pecados ao Senhor para obter dele o perdão, para que o inimigo não se ria de mim e da minha espiritualidade, porque os meus pecados continuam a fazer separação entre mim e Deus. Colocar a minha vida em sintonia com a vontade de Deus é, acima de tudo, ter com Deus um relacionamento. Tratar Deus por tu, ter intimidade com o Senhor. E sabem o que é que acontece neste tipo de circunstâncias, meus queridos amigos? Aí, as talhas do nosso coração, cheias da água da vida, se transformarão no bendito néctar que o Senhor quer abençoar a nossa vida. Aquelas talhas não se teriam transformado, a água não se teria transformado em vinho se a água nunca tivesse sido posta dentro das talhas. A mulher que tinha um fluxo há décadas não teria sido curada se ela não tivesse tocado com fé a orla do manto de Jesus. Os 10 leprosos não teriam sido curados se não tivessem ido a Jesus. Isto tudo estava ao alcance destas pessoas. Querido amigo e irmão, a pergunta que eu faço a mim mesmo é, para que a fé em mim seja atuante, o que é que eu preciso estar disposto a fazer para que Deus faça depois a sua parte? Esta é a pergunta que você e eu temos que fazer ao nosso Criador. Está você neste momento disposto a tomar uma decisão
de que o seu relacionamento com Deus possa verdadeiramente crescer para resultar em fé? Está você disposto realmente a isso? Note, o que temos aprendido hoje é justamente isso. Fé implica sempre em ação. E se você nesta manhã sair daqui, ou neste iniciozinho de tarde, você sair daqui sem ter tomado uma decisão, a sua fé continuará apenas como uma semente de mostarda e não passará disso. Será uma semente de mostarda. Que Deus o abençoe, meu querido irmão e amigo, a que da sua experiência religiosa possam surgir condições espirituais para que a fé que Deus lhe dá, a fé que Deus nos dá, possa crescer e transformar-se em algo que honre e glorifique o nome de Deus. Amém? Amém. Vamos então todos se levantar para orar, para cantarmos o hino 252. 252, no canto de animar. Muito obrigado, Senhor, porque ao longo do caminho da nossa existência Tu tens marcado com sinais de inequívoco cuidado por nós. Obrigado, Senhor, porque em cada momento da nossa existência Tu nos tens mostrado o quanto nos amas. Nos tens cercado de evidências do Teu cuidado, do Teu carinho, mas, sobretudo, Senhor, é na cruz do Calvário que nós encontramos o mais eloquente e sublime de todas as evidências do Teu amor por nós, em que Jesus Cristo esteve disposto a entregar a Sua vida por nós. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos, bom Pai, a partir daquilo que nós tivemos a oportunidade de refletir e de meditar nesta manhã, a fazermos da nossa experiência religiosa alguma coisa que se torne um crescimento espiritual
tão significativo, tão intenso, tão ativo, com resultados tão práticos, que a nossa vida verdadeiramente seja cheia e manifesta do Teu poder. Este poder que só resulta da fé, da confiança em Ti. Abençoa-nos, Senhor. Abençoe a cada um dos Teus filhos que nesta manhã aqui se encontra. Ajuda-nos, Senhor, a que ao sairmos daqui, possamos sair com a convicção de que há algo muito maior na nossa experiência contigo, que nós ainda não experimentamos e que poderemos lançar mão. Ajuda, bondoso Deus, esta igreja a crescer individual e coletivamente. Ajuda-nos, Senhor, a preparar-nos para vermos Jesus voltar em breve e recebê-lo como nosso grande amigo. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor.